Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos estudando, meus irmãos, nessa etapa, algumas lições que nós encontramos nesta revista aqui, a Doutrina Bíblica da Igreja, uma revista escrita pelo pastor Dineuci de Souza Lima. Hoje nós chegamos à nossa terceira lição e, fazendo uma recordação do que nós vimos até agora, nós vimos que igreja é a reunião de pessoas chamadas por Jesus Cristo para fora da realidade espiritual do mundo dominado pelo pecado, com a finalidade de formarem uma sociedade santificada que adora a Deus em espírito e em verdade, e também com o objetivo de anunciarem o evangelho da salvação através do Filho de Deus por todo o mundo, em todos os séculos, até a volta de Cristo. Vimos que a igreja foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, na pessoa de seu Espírito, que oficializou a fundação no dia de Pentecostes. Nós vimos que a igreja foi idealizada por Jesus, o dono dela é Jesus e ela é dirigida por Jesus. E vimos que a igreja deve ser constituída de discípulos. E discípulos são pessoas, discípulos de Cristo, são pessoas que atenderam ao seu chamado, voluntariamente aceitaram o seu batismo, permanecem em sua palavra, amam aos outros crentes e produzem frutos. Então isso é o que nós vimos até a lição passada. E estas pessoas formam uma espécie de sociedade. E toda sociedade precisa de organização para sobreviver. É por isso então que hoje nós veremos sobre a organização da igreja. A igreja e sua organização. Se o irmão quiser, pode ler inicialmente. Eu não vou estar lendo aqui no vídeo, vou estar fazendo referência a esses textos no decorrer da lição, mas se você quiser, você pode dar um pause aí no vídeo e ler inicialmente. É até bom que você faça isso. Atos 6, de 1 a 3, Efésios 4, versículo 15, e depois Atos, capítulo 15, versículos 1 até o versículo de número 34. No Novo Testamento, meus irmãos, nós percebemos que Jesus, inicialmente, não deixou estabelecida toda uma estrutura para ser observada na sua igreja, pela sua igreja. Mas também nós observamos que ele deixou um importante início para a organização, que foram os apóstolos, devidamente treinados por ele. Foram eles, os apóstolos, revestidos da autoridade que o Senhor lhes dera, os responsáveis pelos primeiros passos da igreja em direção à sua organização. Então eles estruturaram a organização da igreja e deixaram registrados no Novo Testamento os padrões essenciais para a organização. E, seguindo este modelo bíblico, nós batistas observamos pelo menos 3 coisas, as quais nós vamos considerar de forma breve. Quais são essas 3 coisas? Eu quero dizer desde já para os irmãos. A primeira delas é a administração da igreja deve ser congregacional, né? Segunda, o governo da igreja é teocrático. E terceira, a igreja é um corpo independente. Então nós vamos considerar cada um desses pontos, cada uma dessas coisas em separado. Vamos à primeira. A administração da igreja deve ser congregacional. Os irmãos sabem o que significa isso? Administração congregacional. A administração congregacional, meus irmãos, é a forma de administração que nós praticamos.
nós batistas praticamos, somos orientados a praticar. Uma forma de administração onde as decisões acerca dos mais diversos assuntos e questões são tomadas pela igreja reunida em assembleia. Agora, obviamente, há algumas questões menores que a igreja entende que não precisam passar por assembleia, havendo pessoas competentes para tratar delas. Por exemplo, cito um exemplo para os irmãos, uma questão de manutenção. Então, digamos que aconteceu um temporal e algumas telhas quebraram nesse temporal. Obviamente que não se precisará convocar uma assembleia para se decidir se vai ou não consertar o telhado. Obviamente que o telhado precisa ser consertado, não precisa passar por assembleia. Tem pessoas competentes para tomar as devidas decisões acerca desse assunto. E assim meus irmãos, com algumas outras questões. Mas, em geral, as decisões são tomadas pela igreja reunida e não por alguém em particular, nem mesmo pelo pastor ou presidente da igreja. Agora sim eu quero ler Atos, capítulo 6, de 1 a 3, um dos textos que eu aconselhei os irmãos a lerem no início, e eu quero ler aqui agora. Atos 6, de 1 a 3, meus irmãos, aqui nós lemos o seguinte, é um texto bem conhecido dos irmãos, né? Fala da instituição dos diáconos e diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei então, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, os apóstolos agora se viram diante de um grave problema administrativo na igreja de Jerusalém. E o que eles fizeram para resolver o problema? Para resolver o problema, os apóstolos decidiram criar um grupo de pessoas. E então eles determinaram à igreja que escolhesse as pessoas. O que vamos fazer? Vamos selecionar aí um grupo de pessoas que possam cuidar desse problema, que possam tratar dessa dificuldade. Mas quem vai escolher essas pessoas? Quem tem que escolher essas pessoas é a igreja. Então, como igreja, esse é o primeiro evento administrativo, como igreja, o primeiro evento administrativo que encontramos relatado na Bíblia. E é também, meus irmãos, a primeira manifestação de participação congregacional dentro da igreja instituída. Obviamente que essa forma de administrar, em se tratando da igreja, precisa observar a regra de não se tomar decisões que venham a ferir os princípios estabelecidos por Cristo ou por seus apóstolos autorizados. Assim como no país democrático, a Constituição precisa ser observada e não pode ser ferida pelas decisões tomadas, na igreja também há que se observar os princípios bíblicos ao se tomar alguma decisão. Por exemplo, há alguns dias eu recebi um pedido da prefeitura para a utilização das dependências do dispensário para funcionar por algum tempo a Secretaria de Saúde. Qual foi a minha resposta naquele momento? Minha resposta inicial para eles? Minha resposta inicial foi que eu não podia dizer que sim e nem que não, por se tratar de um assunto que deveria ser resolvido pela igreja reunida. Então eu trouxe o assunto aos irmãos, que foram unânimes em atender o pedido, e a Secretaria de Saúde já está se instalando aí no nosso dispensário
bom samaritano. Agora, suponhamos que o pedido viesse de alguém que quisesse fazer do local um depósito de bebidas alcoólicas. Nesse caso, eu mesmo já poderia, sem nem mesmo consultar a igreja, dar uma resposta negativa. Por quê? Porque há um entendimento de que atender a um pedido como esse seria ir contra os nossos princípios, que entendemos serem princípios estabelecidos com base na palavra de Deus. Agora, meus irmãos, voltemos aí ao caso de Atos 6. A igreja é que deveria escolher as pessoas, mas essas pessoas não podiam ser quaisquer pessoas. As pessoas tinham que ter algumas características. Quais são as características? Está aí no verso 3. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, aqui, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então a igreja tinha que escolher, mas tinha que escolher de acordo com alguns padrões pré-estabelecidos, né? Não podia ser qualquer pessoa. As pessoas tinham que ter algumas características. Então é preciso observar que a Igreja de Cristo é uma instituição cuja administração é participativa pela congregação. Não é o pastor quem decide todas as questões. Somos nós, os irmãos reunidos. Porém, essa administração tem que obedecer a padrões pré-estabelecidos no Novo Testamento. Padrões esses que têm que ser observados e que, se não forem observados, a igreja corre o risco de ter características de igreja de Cristo autêntica. Então esse é o primeiro ponto, né? A administração da igreja deve ser uma administração congregacional. Não deve ser centralizada em um homem ou em uma equipe apenas. A administração da igreja deve ser tomada pela igreja toda, reunida em assembleia. Obviamente toda, a gente quer dizer aqueles que vêm, né? Porque hoje a gente tem a experiência aí de que as assembleias são convocadas, mas nem todos vêm, não querem participar das tomadas de decisão, mas a igreja está reunida, né? Então a administração é congregacional. Aí o segundo ponto, meus irmãos, é sobre o governo. Então, primeiro sobre a administração, o segundo sobre o governo. A administração da igreja ela deve ser congregacional, mas o governo deve ser teocrático. Vamos ver alguns textos. Mateus capítulo 28, esse texto eu não pedi aos irmãos para ler no início, mas quero ler agora. Mateus capítulo 28, versículo número 20, naquele texto onde Jesus comissiona os discípulos a irem por todo mundo e pregar o evangelho. No verso 20 ele vai dizer assim, depois de mandar fazer discípulos, batizá-los, aí Jesus diz assim, que a esses discípulos batizados deve-se ensinar. Ensinar a quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ainda Atos, capítulo 16, versículo 4, apenas versículo 4, quero ler aqui para os irmãos, que diz assim, que quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Obviamente os apóstolos inspirados, né? Aqueles apóstolos eram os apóstolos inspirados por Deus, que se reuniram com os anciãos e pré-estabeleceram algumas coisas que eles entenderam ser da vontade de Deus. Então essas coisas precisam ser obedecidas. Por quê? Porque o governo da igreja, ele é teocrático, ele pertence, né, à pessoa de Deus, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda
Efésios, meus irmãos, capítulo 4, versículo de número 15, a gente lê aqui sobre Cristo, né? Que nós devemos seguir a verdade em amor e aí vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Em uma sociedade democrática comum, ela própria escolhe as suas diretrizes, faz a sua constituição e também ela própria escolhe o seu governo máximo. Ou seja, ela exerce a democracia, essa sociedade exerce a democracia tanto na administração quanto no governo. Mas a igreja, meus irmãos, não é uma instituição humana comum. A igreja tem características muito peculiares. A igreja é uma instituição divina, estabelecida por Jesus Cristo e governada também por Ele. Quando Jesus definiu a finalidade da sua igreja, Ele demonstrou que o governo dela, da igreja, seria seu, dele, de Jesus. Ele determinou que os seus discípulos deveriam ir fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a estes se deveria ensinar a guardar todas as coisas que ele mandou. Mateus 28, 18 a 20. Então ele não deu à sua igreja a liberdade para observar o que desejasse, ou o que, entre aspas, democraticamente decidisse observar, e nem novos mandamentos que decidisse criar. Se você quiser, dê uma olhadinha aí novamente em Efésios capítulo 4, verso 15. Cristo é a cabeça da igreja, diz aí o texto. E também há outros trechos do Novo Testamento onde Cristo é apresentado como cabeça. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. E a analogia é muito simples de entender. O governo da igreja pertence a Cristo, Deus na pessoa do Filho. Um corpo, meus irmãos, não toma decisões à revelia da cabeça, independentemente da cabeça. Se um corpo tiver movimentos não controlados pelo cérebro, a cabeça, esse corpo é um corpo doente. A igreja é de Cristo. Ele é a cabeça da sua igreja e ele não delegou a ninguém o poder para governar a sua igreja. Nem mesmo a própria igreja. Nem mesmo a própria igreja se governa a si mesma, nesse sentido que estamos tratando aqui. Quando uma igreja alega ter um governante humano infalível ao falar a partir de uma determinada posição, essa igreja labora em erro. E principalmente labora em erro quando esse governante cria algumas doutrinas e dogmas que entram em conflito com a palavra de Deus em geral. E também quando uma igreja, supostamente em nome de algum ensino bíblico, ensinamento bíblico, fere outros ensinamentos, fere outras doutrinas, essa igreja também labora em erro, deixando de ser governada por Deus em Cristo. Deixa eu explicar para os irmãos o que eu estou querendo dizer, a razão dessa minha fala. A razão é que nos últimos tempos tem surgido a denominada igreja inclusiva, entre aspas, que é uma igreja que supostamente, em nome do amor e do fato de que Deus não faz acepção de pessoas, recebe a todos. E quando eu digo recebe, quero dizer recebe mesmo. Recebe em seu rol de membros, recebe como líderes, recebe até como pastores, sem a exigência de que tais pessoas abandonem suas práticas que entendemos serem pecados, segundo a Bíblia. Por exemplo, o que a Bíblia diz para nós sobre a homossexualidade? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? Romanos capítulo 1. Primeiramente vejamos Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim que Deus os abandonou, algumas pessoas que, por causa de algumas práticas, os homens, por causa de algumas práticas, né? Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu
erro. Então o que a Bíblia está dizendo aqui sobre a homossexualidade? Varão com varão, mulher com mulher. Está dizendo que é correto? Não, está dizendo que é errado. Está dizendo que é pecado, que é algo condenado por Deus. Vamos ver ainda 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Obviamente que aqui tem muitos outros tipos de pecados, né? Mas o nosso exemplo aqui é um exemplo atual, né, sobre a homossexualidade. Então diz que nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas aqui, meus irmãos, é uma forma de falar sobre aqueles que vivem na prática da homossexualidade. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. 1 Timóteo 1, versos 9 e 10. 1 Timóteo 1, versos 9 e 10. Diz assim: Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas. Os sodomitas também estão incluídos aqui, né? Aqueles que vivem na prática da homossexualidade. Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, é isso que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Então, ok, não devemos simplesmente, é óbvio que não devemos simplesmente virar as costas para essas pessoas e por nós mesmos condená-las ao inferno. Não, Deus as ama, é verdade, Deus as ama. E nós devemos amá-las também. Porém, pergunto aos irmãos, seria amor deixar essas pessoas ignorantes quanto à sua condição? Seria correto e mesmo amor dizer a essas pessoas o contrário do que Deus disse? Dizer que elas, do jeito que estão, sem se converterem e serem transformadas por Jesus Cristo, podem ser incluídas na igreja de Cristo? E quando eu digo igreja de Cristo aqui, estou falando de igreja de verdade, igreja organismo vivo, e não simplesmente instituição. Será que seria correto? Seria isso amor? Claro que não, meus irmãos. Mas o que diz um expoente dessa igreja chamada igreja inclusiva? Ele diz que as passagens bíblicas que são utilizadas contra a homossexualidade foram escritas para condenar a promiscuidade, a prostituição e a ligação à idolatria de outros deuses, o que na época em que o texto foi escrito envolvia práticas de relações sexuais com orgias. E que então, disse ele, essas passagens não se aplicariam ao contexto hoje de homoafetividade ligada ao amor de um para com o outro, ligada ao sentido de constituir uma família e de servir a Deus em primeiro lugar. E diz mais, ele diz assim: nós temos lutado há anos para as pessoas entenderem que é possível o homossexual ter família, é possível o homossexual ser um bom profissional e também é possível que ele tenha um espaço e tenha a sua fé e seja alguém religioso. Aí eu pergunto para os irmãos, é possível o homossexual ter família? Claro que sim. A resposta não pode ser outra. É possível. É possível ao homossexual ser um bom profissional? Claro que sim. A gente tem visto aí muitos homossexuais excelentes profissionais, se destacando naquilo que fazem. É possível ao homossexual ter a sua fé e ser religioso? É claro que sim. Então, se tudo isso é possível, as passagens bíblicas que condenam o comportamento homossexual não valem mais para o contexto de hoje, como querem os inclusivistas? É claro que valem. As passagens continuam valendo, não é pelo fato de o homossexual poder ter família, ser um bom profissional, até ser religioso, que as passagens que condenam o comportamento homossexual não valem mais para eles. Agora vocês estão desculpados disso daí. O pecado de vocês está desculpado
porque vocês agora têm família, são bons profissionais, professam alguma fé, são religiosos de alguma forma. Não, as passagens continuam valendo. Esse é só um exemplo. Só um exemplo. Há muitas de mudança que a gente tem visto. Há muitas mudanças que alguns querem implantar na igreja hoje, adequando a palavra de Deus às pessoas e não as pessoas à palavra de Deus. E isso é elaborar em erro. Nós, meus irmãos, podemos administrar a igreja, mas nós não podemos governá-la. A nossa administração deve seguir o governo de Deus em Cristo. A nossa administração deve seguir o manual da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Uma igreja de Cristo não tem, portanto, o direito de decidir o que desejar. Não pode governar-se a si própria, sob pena de degenerar-se e perder a sua característica essencial de corpo de Cristo, passando ela a ser cabeça de si própria. Quando ela se autogoverna, faz o que quer, faz o que deseja, sem se importar com aquilo que Deus diz em sua palavra, ela nesse momento passa a ser cabeça de si própria e se descaracteriza como igreja. Para continuar sendo igreja realmente, não nominalmente, precisa estar debaixo das diretrizes traçadas por Jesus Cristo e ensinadas pelos seus apóstolos. Então a administração é nossa, mas o governo é de Cristo. Nós administramos segundo Cristo nos orienta na sua palavra, segundo Deus nos orienta na sua palavra. O governo é teocrático. E por último, meus irmãos, a igreja é um corpo independente. No Novo Testamento nós encontramos referências à igreja como uma congregação universal de servos de Jesus Cristo e também à igreja como uma congregação local, também de servos de Jesus Cristo. A referência a um corpo universal é feita quanto à reunião não física, porém espiritual, de todos os que se fizeram discípulos de Cristo em todas as épocas. É uma referência que não se limita às barreiras geográficas e nem às barreiras do tempo. É uma referência a todos, no passado, no presente e no futuro. Todos os que constituem a Igreja de Cristo. Mas, neste estudo, nós estamos considerando não a Igreja Universal, mas a Igreja física, a Igreja temporal. O nosso interesse está focalizado na organização temporal, na organização física. Aí, a referência são a igrejas locais. Elas são igrejas que se organizam em localidades diferentes, com suas diferenças de cultura, com suas diferenças de nacionalidade, de raças. Elas são as igrejas, essas igrejas são, nós batistas assim entendemos, independentes entre si. Não prestam obediência a um governo central. É claro que nós batistas temos os nossos órgãos cooperativos. A Convenção Batista Brasileira, as nossas convenções estaduais, que no nosso caso é a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, as nossas associações, no nosso caso é a Associação Batista Cachoeirense, as nossas juntas missionárias, Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Estaduais, mas estes são órgãos de cooperação e não de comando. A igreja não é submissa a esses órgãos. E um bom exemplo que nós sempre utilizamos é o exemplo das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Essas cartas são escritas a igrejas distintas, independentes. Não são cartas escritas a um órgão centralizador. Elas eram as igrejas e não a igreja. Elas as igrejas da Ásia Menor e não a igreja da Ásia Menor. Por isso cada uma recebe uma carta e nessa carta tem um elogio distinto e tem também uma repreensão distinta. Então a igreja é um corpo independente. E agora, passando às nossas considerações finais, meus irmãos, 2 considerações finais. A administração e governo são coisas diferentes. A administração pode ser nossa, mas o governo é teocrático. No que respeita à organização da igreja, a administração e governo são coisas diferentes. A administração pode ser nossa, mas o governo é teocrático. Nós administramos, mas administramos sob o governo de Deus em Cristo.
E a segunda consideração é que os batistas não têm um comando central para as igrejas. Nós, os batistas, não temos um comando central para as igrejas. Conquanto nós estejamos unidos através de nossos órgãos de cooperação, especialmente a Convenção Batista Brasileira, nós somos independentes e temos o direito de vivermos como igreja local autônoma. Mas estamos unidos em torno de órgãos, estarmos unidos em torno desses órgãos de cooperação é algo bom, porque possibilita maior agilidade e abrangência em nossa missão. É unidos que nós mantemos missões no mundo inteiro, unidos que nós mantemos seminários, abrigos, lares para crianças, assistência social a nível nacional e até a nível mundial, e etc. A igreja não pertence à convenção. É a convenção que pertence às igrejas. A igreja é independente. A convenção não é independente. Então, meus irmãos, é isso, né? Sobre a organização da igreja. Que Deus abençoe, que possamos ter entendido. E se você tiver qualquer pergunta acerca desse assunto, pode falar comigo.